hoje. As crianças podem ir se dirigir para o culto delas, né? Nossa, ganhei um tablet. Não tem nome aqui. Deixa eu ver se tem um nome aqui. Edson Rosa, sou eu. Oh, irmã, que alegria. Puxa, era o que eu estava esperando. Nossa, muito obrigado. Você vai guardar para mim. Que bom, gente, que bom, que coisa boa. Bom dia, irmãos. Quero saudá-los. Aí, é cor-de-rosa mesmo. É a minha cor. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Nós cantamos aqui no hino, nos cânticos, como Deus é poderoso. Aquele hino, o primeiro, né, que foi cantado no acampamento de crianças, fala sobre alguns episódios em que Jesus fez milagres. Andou sobre as águas, curou enfermos. E Deus isso é impressionante. Hoje a gente não ouve falar de alguém andando sobre águas. Cura de enfermos talvez aconteça um pouco mais. Não sei se alguém aqui já presenciou isso, já experimentou isso. Mas Deus, Ele é mais que isso. Parece que... Como assim mais do que essas coisas milagrosas? O povo de Israel viu milagres de Deus. Quando eles foram libertados do Egito, eles caminharam pelo deserto e a direção era dada durante o dia por uma coluna, de uma nuvem, e à noite por uma coluna de fogo. Uau, isso é impressionante. Mas os milagres realmente que permaneceram no meio daquele povo foi que durante 40 anos as sandálias não se gastaram, não tinha shopping para comprar, trocar, né, a sandália ali. As roupas também não se gastaram. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que muitas vezes não nos damos conta dos milagres que Deus faz no nosso dia a dia. Vocês estão aqui porque vocês conseguiram acordar. Deus permitiu isso. É um milagre da vida. De respirar, de estar aqui. Mais tempo. 4 anos atrás eu passei por uma situação muito difícil. Eu peguei uma prostatite. Prostatite é quando a próstata, que nós homens temos, incha. A nossa uretra, o canal da urina, passa no meio da próstata. Quando a próstata incha, ela fecha o canal da urina. E a gente não consegue mais urinar. E é uma sensação muito ruim. E eu fiquei 1 mês com uma sonda. Essa sonda teve que ser colocada e tirada pelo menos umas 4 vezes. E a dor é atroz. Essa palavra, atroz, talvez você não saiba o significado, mas você sabe, agora você sabe. Dor atroz. Até para falar, dói. A partir daquele dia, talvez não todos os dias, mas todos os dias, quando eu vou fazer xixi, eu agradeço ao Senhor, porque eu estou fazendo xixi. A gente não se dá conta disso. Eu queria compartilhar com vocês algo que todo ser humano enfrenta. Solidão. Todos nós passamos por momentos de solidão. Podem ser momentos curtos, podem ser momentos mais longos. E as causas podem ser das mais variadas possíveis. Pode ser uma decepção amorosa, né? Você estava namorando aquela menina e não deu certo. De repente, um amigo te traiu. Ou você perdeu um ente querido. Perdemos.
nesses últimos tempos, entes queridos. Pode ser por causa da incompreensão de pessoas que vivem ao nosso redor. Às vezes você não sabe nem direito por quê. Mas são aqueles dias em que você não tem vontade de acordar. Ou, bom, você acordou, né? Mas você não tem vontade de levantar da cama. Você quer passar o dia na cama, dormindo, ou você quer dormir e não acordar mais. E esses momentos são terríveis, cada um. A dor de cada um nesse momento de solidão é única, não é parecida com a do outro. O salmista expressou isso de uma maneira muito interessante. Eu não tenho PowerPoint e também não tenho a Bíblia, as passagens aqui, então você vai ter que abrir aí. Mas se está no celular, resista à tentação de olhar os recados do WhatsApp. Abra só a Bíblia. Salmo 102. Na minha Bíblia, que é a Nova Almeida atualizada, tem um título esse salmo. Está escrito assim, oração de um aflito. Eu vou ler só 2 versículos, mas vocês podem ler o salmo inteiro. Salmo 102, versículo 6 e 7. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo. E sou como o passarinho solitário nos telhados. Irmãos, o que um pelicano está fazendo no deserto? O pelicano é uma ave do mar. Mas está no deserto. Ele se sente como... Essa imagem, ela é muito forte. Ela é muito forte. Como a coruja nas ruínas. A coruja, ela vive nas florestas, não nas ruínas. Um passarinho solitário no telhado. Talvez esse passarinho aqui, genérico, seja um pardalzinho. Os pardais andam em bandos. Mas esse salmista, que não é identificado aqui, talvez seja de Davi, mas pelo menos aqui não está identificado, ele está aflito. Uma aflição profunda. Então, assim, como é que essas coisas acontecem? O pelicano lá, ou a coruja, será que o passarinho, todos solitários, será que eles tinham perdido companheiros, estariam doentes, né? Foi rejeitado pelo bando? Talvez. Os 3 pássaros aqui são retratados fora do seu habitat. Não é um ambiente familiar. Mas para mim expressa muito bem o profundo sentimento de solidão, de desamparo, de aflição. Olha quantas palavras, cada uma com o seu significado específico. Na Bíblia também nós encontramos muitos exemplos de servos de Deus, indivíduos que se sentiram assim, solitários, embora não estivessem sozinhos. Por exemplo, quando José foi jogado pelos próprios irmãos num poço. O que você sentiria e pensaria se você fosse jogado pelos seus irmãos num poço? Eu pensaria, Deus, o que eu fiz para eu merecer esse negócio? Quanto tempo José ficou no poço? Não sei. Mas não deve ter sido pouco tempo, não. Depois ainda foi vendido. Tudo bem, ele encontrou um lugar lá, o dono dele confiou a ele as riquezas, mas logo depois, por uma calúnia, ele foi preso, jogado numa prisão, esquecido lá. Se você olhar a história de José, ele ficou anos naquela prisão. O que ele sentiu? Senhor, o que eu fiz? Você teria abandonado Deus? Deus se esqueceu de mim? Deus nem existe, porque se existisse, por que eu estou passando por isso? Fui injustiçado. Imagine o sentimento de solidão. Mesmo Moisés no deserto, tinha lá o povo, mas ele era o líder, sozinho lá. 40 anos. 40 anos. O Jó, quando passou por aquele sofrimento todo lá, estava
sentado em cinzas, se coçando com um caco, por causa do corpo coberto de feridas. Ali é interessante, ele questiona, ele realmente pergunta, Deus, por quê? Deus não responde essa pergunta. Mas o fato é que esses homens todos, esses personagens, não estavam sozinhos. Talvez a maior declaração desse sentimento de solidão seja do próprio Jesus, quando na cruz ele gritou, Deus meu, por que me abandonaste? Eu não sei imaginar, eu não consigo imaginar essa declaração que significou. Imagina a Trindade perfeitamente ajustada, relacionamento perfeito. E uma pessoa da Trindade se sente abandonada. Eu não sei como é que é isso, mas foi por amor, como nós cantamos. Por amor a nós, que não merecemos nada. Aliás, merecemos inferno. Deus se separou da Trindade para morrer por nós. Vamos voltar um pouquinho no Salmo 73, é um salmo de Asaf. Ele coloca algumas coisas aqui bem interessantes em relação a esse sentimento de solidão. Ele estava provavelmente enfrentando uma crise de fé. Vamos pegar o versículo 23. Ele começa a falar, sobre a prosperidade dos maus. Os maus prosperam, parece que vai tudo bem com eles. E nós estamos vivendo tempos em que a gente pensa isso. Eu penso, Senhor, mas vale a pena ser mau, ser egoísta, ser bandido. Essa semana aí, um esquema do PCC aí já infiltrado na vida pública, 40 e tantos bilhões de reais. Os caras estão se dando bem. Alguns foram presos, poucos. E a gente começa a questionar. Mas olha o 23. É o salmista que está declarando isso, está declarando para Deus. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Você pode pensar no contrário, Senhor, o Senhor está sempre comigo. No meio de toda a aflição, o salmista reconhece, mas Senhor, o Senhor está sempre comigo. 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Num outro salmo, o salmista declara, não tenho nada, somente a ti, Senhor. E nós não temos nada. Nada é nosso, tudo pode ser tirado, menos o Senhor. Talvez alguém aqui esteja, neste momento, enfrentando um período de profunda solidão. Se você não está experimentando agora, você certamente já experimentou. E não há garantia de que não vamos experimentar esse esse tempo de solidão, talvez no seu trabalho, no seu lar, na escola. Talvez você alguém se sinta desorientado, abandonado, se sentindo assim, sem nenhum amigo em que se apoiar. E aí eu queria lembrar a promessa que Jesus deixou. Nunca te abandonarei, nunca jamais te deixarei. Ainda que a gente não perceba. Aqueles personagens que eu citei, José, Jó, eles se sentiram sós. O sentimento foi esse. Mas eles tinham uma certeza que ia além do sentimento. Deus estava com eles. Eles não sentiam. Você está lá preso por uma injustiça, você vai sentir que Deus está com você? Talvez alguém que tenha uma saúde mental absurda, um controle mental absurdo e emocional, mas qualquer um de nós se sentiria profundamente abandonado. Irmãos, o melhor, a pessoa que se sente só, esse momento de solidão, uma das características é apagar a esperança. Quando você está
nesse período, nesse tempo de solidão, parece que não tem nada de bom no futuro. Mas a boa notícia para nós é que existe sim a esperança. Amém? Glória ao Senhor por isso. Isso não é um pensamento positivo. O pensamento positivo não aguenta isso, não. Não é um make-up, uma maquiagem mental que você faça e que você se convence, não, vai dar tudo certo. Não é isso. Sabe, nos filmes americanos, está uma desgraça lá, não, você está bem, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, irmãos. Nem sempre vai dar tudo certo. Essa é a realidade. Nem sempre nós vamos ter motivo para sorrir no futuro. Pode ser que não acabe. Isso é uma má notícia? Não, isso é só uma realidade. Mas a boa notícia existe. A esperança é uma das 3 virtudes básicas do cristão. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. É interessante nós darmos uma olhada nesse versículo de 1 Coríntios 13, capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Olha que interessante. Nós, cristãos, que um dia entregamos nossa vida a Jesus, nós temos essas 3 características em nós: fé, esperança e amor. Quando Paulo fala sobre isso, ele está falando das 3 coisas que nos definem, irmãos. E o cristão, aqui não é aquele simpatizante, né? Um religioso, não é isso. É aquele que um dia entregou sua vida a Jesus e que se tornou seguidor, discípulo de Jesus. Jesus é a razão da sua existência. Então, para essas 3 características são presentes, ainda que a gente não sinta. E no versículo 12, ele fala assim, é interessante, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. A nossa vida aqui na terra, nós ainda não temos uma visão clara do que será a vida com Jesus. Então Paulo fala que é como um espelho, mas não, lembrando que na época de Paulo o espelho não era, né, o que nós temos hoje, que a gente vai ver nitidamente. Era um metal, e o negócio ficava meio embaçado. Por isso que ele usa essa imagem. É um espelho, porque o espelho da época não deixava a imagem nítida. Então, é por causa da fé, que é confiar plenamente em Jesus, é por causa dessa fé é que nós temos esperança. A gente não tem uma visão completa ainda. Como será isso exatamente? Mas nós esperamos que o Senhor Jesus volte e que nós um dia estaremos com Ele. Essa é a nossa esperança. Amém? Alguns podem falar, isso é esperança baseada no nada. Bom, não é tão nada, né? Jesus é a nossa base. Ele afirmou. Quem não crê, não tem esperança. Por isso, talvez, muita gente, não estou nem criticando e nem, assim, não estou falando mal de alguém que faz isso, porque eu tive amigo que fez. Muitas vezes a solidão, a angústia, a aflição é tão grande que a pessoa não quer mais viver, ela tira a própria vida. Eu já pensei várias vezes em tirar a minha própria vida, porque é o alívio da dor, é parar a dor. E a dor da solidão é uma dor que, às vezes, ela é tão forte que se torna física, mas ela dói na alma. Mas nós temos esperança. O verbo esperar, né, significa algo que virá. Esperança é algo que se espera. Hebreus 11:1 fala muito bem sobre isso. A definição de fé, olha que interessante, ele junta as 2 coisas. Hebreus 11:1 é a definição mais incrível de fé.
Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, eu estou esperando algo e ela vem com certeza, não há dúvida não. A fé é essa certeza. Certeza daquilo que a gente espera. A convicção de fatos que a gente não viu ainda. Talvez não vamos ver aqui nesta terra. E aí depois ele começa a falar, o autor de Hebreus começa a falar sobre os vários exemplos de homens e mulheres que esperaram pela fé. Alguns não viram, mas creram. Então, gente, sem fé não tem jeito de ter esperança, né? Por exemplo, você tem que ter fé, por exemplo, se você está esperando, sei lá, você está esperando um trem na plataforma, você está esperando porque você tem fé de que o trem vai chegar, né? Se você achar, não, esse trem não vai chegar não, por que você estaria lá esperando? Não teria muito sentido, né? Então, irmãos, nesse dia, no dia em que Jesus consumar o seu reino aqui, fé e esperança não precisarão existir mais, porque aquilo que a gente esperava já chegou, já terá chegado. Por isso que Paulo fala dos três, fé, esperança, amor, dos três, o maior é o amor, porque esse vai ficar. Quando Jesus voltar, não precisaríamos mais de fé nem de esperança, porque isso já terá acontecido. Alguém aqui se sente só? Já se sentiu triste, abandonado? Parece que ninguém se importa com as suas dores, suas tristezas. As pessoas estão vivendo a vida, simplesmente. Perdi um ente querido e ninguém está lembrando mais dele. Será que você se sente assim? Eu queria terminar lendo Salmo 42. Versículo 5. Esse salmo inteiro é incrível, depois leia. Mas no versículo 5 do 42 diz assim: Por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. No 6 ele fala: Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Esse salmo é de alguém que se sente muito solitário ou que está numa aflição profunda. E ele fica dizendo para ele mesmo, porque esse versículo, porque você está abatido a minha alma, ele repete no final também. Está dizendo para ele, eu estou assim, mas a alma aqui dentro não fica abatida, espere em Deus, porque ainda vou louvá-lo. A esperança do futuro certo. Eu queria... Essa passagem, um grande autor de cânticos fez uma música. Eu queria que você se colocasse diante de Deus e orasse. Se você sabe de alguém que está assim, peça que o Senhor te mostre como você pode ser alguém para levar esperança para essa pessoa. Se você está assim, saiba que o Senhor está com você, Ele não te abandonou. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro
abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio e Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio e Deus meu. Obrigado, Senhor. Que nós temos nessa palavra de alguém num momento profundamente aflitivo, de profunda solidão, deixa essa palavra de esperança, de fé, de que o Senhor nunca nos abandona, Pai. De que o Senhor está conosco nas nossas dores, nas nossas aflições, nos ajudando a passar por ela. Muitas vezes, Senhor, muitas, se não todas, nós não percebemos isso, nós não sentimos isso. Mas que o Senhor possa sempre nos fazer lembrar dessa palavra. Ainda o louvarei. Deus meu. Obrigado, Pai. Nós oramos agradecidos mesmo, em nome de Jesus. Amém. Davi. Obrigado, irmã Rosa.